Até quando Jorge Salgado? Até quando Alexandre Pássaro? Um time que dentro de campo há muito tempo já não demonstrava ser um time com um bom esquema tático, com um bom padrão tático. Passava tudo ali, né, realmente pela mão do treinador, que perde para times como Operário, Avaí, hoje o Goiás, e agora fora dele também demonstra ser um time totalmente desequilibrado emocional. Hoje tivemos nada mais, nada menos do que 2 expulsos. Primeiro, o Bruno Gomes, aos 5 minutos de jogo. Inclusive, a gente vai falar sobre essa atitude do jogador ao longo do vídeo. E o outro expulso, o Juninho, no final da partida, nem sequer entrou dentro de campo e conseguiu ser expulso. E além dele, outros 3 atletas, Matias Galarza, Léo Jabá e Morato, tomaram o segundo amarelo e não vão poder atuar na próxima partida em São Januário. Ou seja, um time que já dentro de campo não demonstrava ser bom, ser competitivo, ser um bom time preparado, com esquema tático, agora fora dele também está totalmente desequilibrado. E com todo respeito, isso tem um culpado sim, que é o nosso treinador, Marcelo Cabo. Eu acreditava ainda que ele pudesse dar um jeito no Vasco, mudar o que vinha acontecendo, dar uma nova cara a esse time do Gigante da Colina. Mas pelo visto, não dá mais, já deu. Marcelo Cabo não tem como, não tem mais condições de ser treinador do Vasco da Gama. Um treinador que deve ser um exemplo, um treinador que deve ser um cara que foge de confusões, é o primeiro ali a buscar elas e é o primeiro a levar o Vasco para esse lugar onde nós estamos atualmente, em 8º colocado da Série B do Campeonato Brasileiro. Na 8ª rodada, o Vasco ainda não conseguiu ficar entre os 4 primeiros colocados. E é sim uma situação muito preocupante. E se não houver uma mudança nesse exato momento, o Vasco corre grandes riscos de não subir a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, é uma situação muito complicada, é muito difícil, e é sobre esse jogo que a gente vai falar no vídeo de hoje. Antes de começar a falar sobre esse jogo, né, sobre tudo que rolou aí durante esses 90 minutos, eu só quero pedir para você deixar o seu comentário. A gente não tem nem clima, né, para pedir inscrição, like, mas eu quero pedir o seu comentário com relação ao que você achou dessa partida de hoje contra a equipe do Goiás. Mais uma derrota do Vasco, mais um jogo que o Vasco não consegue vencer fora de casa. Mais uma vez o Vasco não consegue fazer 2 vitórias em sequência. E é definitivamente uma grande preocupação que o torcedor vascaíno começa a ter com relação a essa Série B do Campeonato Brasileiro. Então deixa a sua opinião aqui embaixo, né? Mas se a gente parar para pensar aí, vamos falar sobre essa partida, né? Se a gente parar para pensar, realmente não foi o pior jogo do Vasco. O Vasco ali até os 20 minutos, 25 do segundo tempo estava bem postado, porque inclusive esse é o jeito de jogar do Marcelo Cabo. Com todo respeito aos clubes, às equipes que o Marcelo Cabo treinou, mas ele está acostumado a treinar time pequeno. Atlético Goianiense, CRB, CSA e outros por onde ele passou. Esse é o estilo de jogo, um time que joga atrás, joga defendendo e sai bem no contra-ataque. E o Vasco estava conseguindo fazer isso, como perdeu um jogador, Bruno Gomes, de uma maneira totalmente indisciplinar. Ele que já havia sido expulso na partida contra o Cruzeiro e prejudicou demais o Vasco também naquele jogo, né? Cumpriu a suspensão, ficou de fora nesse último jogo contra o Brusque em São Januário, retornou e conseguiu ser suspenso em 5 minutos de jogo. Eu, pelo menos, com meus 21 anos, sendo novo, é claro, já vi muito futebol, mas menos do que muitas pessoas, eu ainda não tinha visto um jogador sendo expulso com 5 minutos de jogo. Se você já viu, deixe aí nos comentários. Mas, na minha opinião, o Bruno Gomes tem que pegar aí um banco nas próximas partidas. Não tem condições de deixar um jogador que com 19 anos já foi expulso 4 vezes no Vasco. E todas essas 4 vezes foi consequência de uma agressão do atleta dentro de campo. Como ele entra de uma maneira daquela num jogo que acabou de começar. Então é umas coisas que acontecem dentro do Vasco que realmente preocupam muito quem passa esses jogadores para o profissional, quem coloca esses atletas dentro de campo, porque o Bruno Gomes agora não tem mais condições de ser titular do Vasco, pega um banquinho, fica fora do elenco titular, porque dessa maneira realmente não dá. Um atleta que prejudicou totalmente o Vasco durante essa partida, inclusive, é claro, eu acho que Marcelo Cabo tem culpa sim nisso, mas hoje a culpa não foi só dele. A culpa passa muito mais pelo Bruno Gomes, que prejudicou totalmente uma equipe inteira, todo jogo de um elenco, né? Todo jogo do Vasco por conta de indisciplinaridade.
Então definitivamente precisa sim de um banco, precisa esfriar a cabeça, precisa pensar o que ele está fazendo da carreira dele. É um jovem que tem talento sim, mas dessa maneira, infelizmente, ele não vai muito longe. E aos 5 minutos o Bruno Gomes foi expulso, né? E vamos voltar a falar aí do Vasco durante a partida. Como eu falei, volto a repetir, o Vasco foi bem nesse jogo, o Vasco realmente se postou de uma maneira tranquila, não sofreu pressão durante a partida, o Goiás realmente estava com mais posse da bola, chegou em momentos da partida que o Goiás teve até 70% da posse de bola, demonstrando ser muito superior ao Vasco, mas o Vasco estava bem postado atrás. O Leandro Castan e o Hernando fizeram uma boa partida defensivamente, né? O MT, uma excelente partida, na minha opinião foi muito melhor do que o Zeca e o Riquelme estavam jogando como lateral esquerdo. Gostei muito da atuação do MT, o Leonardo Matos também. A linha de trás, a linha dos 4 defensores, super bem. Porém, o grande problema foi o nosso meio-campo, né? Com a saída do Bruno Gomes, sobrecarregou. O Andrei também fez uma partida boa hoje, não comprometeu. O Galarza ali não vem jogando como no início do ano, mas foi todos jogadores muito tranquilos. O Vasco bem postado. Esse é o jeito que o Marcelo Cabo gosta e sabe jogar. Ele é um bom treinador, porém o grande problema é que ele não é um treinador de Vasco da Gama. Se o Vasco jogasse toda a partida dessa maneira, se postando defensivamente, saindo nos contra-ataques, o Vasco iria jogar bem. O Marcelo Cabo é um treinador de time pequeno, é um treinador que pega os adversários, se posta defensivamente, sai no contra-ataque. Esse é o estilo de jogo do Marcelo Cabo, tanto que por grande parte do jogo de hoje, o Vasco estava bem. Mas aí o Goiás, aliás, né, fez o gol. E quando fez o gol, amigo, o Vasco não conseguia sair de maneira nenhuma, saía, e quando saía, saía muito mal. Gabriel Peck totalmente apagado, é outro jogador do início do ano, né, que era o artilheiro do Vasco, estava encantando os torcedores vascaínos, o vascaíno pensando que iria ganhar uma boa grana em cima do Gabriel Peck com uma futura venda, que ele ia render esse ano, mas não, o Gabriel Peck caiu muito de produção. Léo Jabá também entrou bem, mas não mais sozinho, né, infelizmente não consegue fazer nada. O Vasco ali nos 30 minutos já estava cansado, desde os 5 minutos com a menos, realmente é uma situação muito complicada, tomou gol, não conseguiu sair. E aí, é claro, como sempre vem acontecendo nos jogos, tirou o Germancano e colocou o Daniel Amorim. O Daniel Amorim é outro jogador, para quem acompanhou o jogo, que acompanha os jogos do Vasco, vai saber muito bem o que eu tô falando, é uma incógnita. O Daniel Amorim é o que o torcedor vascaíno não consegue entender. A finalidade da contratação do Daniel Amorim, que foi passada para o torcedor e deixado bem claro, é pela estatura dele, um jogador alto que no final da partida iria ser colocado para ficar postado na área e lutar pelas bolas aéreas. Mas o Daniel Amorim cismou na cabeça dele que ele é o 10 do Vasco, ele é um jogador que tem qualidade com a bola nos pés e não fica dentro da área. Ele busca jogo fora da área para tentar criar alguma coisa para o elenco vascaíno. E foi tão engraçado que teve um lance que ele buscou a bola, colocou a bola lá para a ponta e ele olhou para a área para cruzar, mas não tinha ninguém, porque quem era para estar na área era ele. Então são coisas que só acontecem mesmo dentro do Vasco. Um jogador que é para ser colocado dentro da área para receber cruzamento, tá indo para a ponta cruzar e não tem ninguém, que quem era para estar dentro da área era ele próprio. Então são realmente algumas coisas que só acontecem dentro do Vasco da Gama. Mais uma derrota, Marcelo Cabo que não consegue vencer 2 partidas seguidas desde o Campeonato Carioca. Acredito que foi o Madureira e o Flamengo, os 2 jogos seguidos que o Marcelo Cabo conseguiu vencer e depois dali não vem mais resultado positivo. E acredito muito que se essa diretoria continuar insistindo dessa maneira, no Marcelo Cabo permanecer dentro do Vasco, em continuar com o treinador, em acreditar que ele vai vencer, o Vasco vai continuar dessa maneira e nunca vai ter um bom treinador de verdade, com cara de Vasco da Gama, que faça esse time jogar. Porque o Vasco vai ficar vivendo disso. Ganha em casa, perde fora, ganha em casa, perde fora. E quando a gente for ver, já está no meio do campeonato, no segundo turno, e em nenhum momento a gente conseguiu chegar entre os 4 primeiros colocados. Então, esperamos sim que alguma coisa possa ser feita. Alexandre Pássaro, Jorge Salgado, não é possível que vocês acham tranquilo a indisciplinaridade que está o nosso elenco. Mais uma partida, já havia acontecido isso contra o Brasil de Pelotas, lá no Sul, onde após a partida o próprio Marcelo Cabo, né, chegou a boca ali com alguns membros da comissão técnica do Brasil de Pelotas, e agora novamente isso aconteceu. O Juninho fora de campo, para que ele fazer isso com o jogador do Brasil do Goiás, né, partir para cima do atleta, não tem necessidade alguma. É claro, o Goiás estava se desrespeitando, a gente que está fora de jogo, a gente sente a mesma coisa que os atletas, mas vamos colocar a mão na consciência. O mais prejudicado disso tudo é o próprio Vasco. Todo time que enfrenta o Vasco da Gama quer ganhar.
Todo jogador que enfrenta o Vasco da Gama quer jogar bem. O Vasco é um clube grande. O Vasco é um time que traz visibilidade. O Vasco ainda é um clube que todo atleta quer jogar. Então os jogadores têm que colocar isso na consciência. Que jogar no Vasco não é fácil. Jogar no Vasco não é mole. Os jogos vão ser assim. Os atletas do outro time sempre dando o seu máximo. E se os atletas do Vasco da Gama não colocarem isso na cabeça, não acreditar na grandeza, não conhecer o Vasco da Gama, nunca vai adiantar nada. A gente sempre vai chegar nos finais da partida dessa maneira que foi hoje, com algumas discussões, problemas extracampo que demonstram que realmente dentro de campo o Vasco está mal por conta de falta ali de capacidade de treinar esse elenco, de esquema tático, e fora de campo também está mal por desequilíbrio e indisciplinaridade desse elenco cruzmaltino. Vamos esperar, vamos aguardar. Sábado tem novo jogo, 4h30 da tarde. Um jogo que não vai ser fácil também. Se eu não me engano, é contra o Confiança em São Januário. Confiança é sim um adversário menor. É um adversário que não tem um elenco de qualidade, no caso. Mas com todos esses jogadores aí que o Vasco não vai poder contar para essa próxima partida, preocupa demais aí, tanto Marcelo Cabo, mas principalmente o torcedor vascaíno para essa próxima partida. E se ganhar, continua. E se cair, é demitido. É disso que o Vasco vive atualmente. É disso que o torcedor vascaíno vive atualmente. Ganha, permanece. Perde, permanece e fica nessa, e até quando irá ficar, né? A diretoria precisa sim tomar um rumo, traçar um objetivo e definir o que irá ser do Vasco para essa próxima temporada. Porque, na minha opinião, não dá mais Marcelo Cabo no comando técnico do Vasco da Gama. Vamos aguardar, já já vai ter entrevista coletiva. Amanhã às 11 horas da manhã a gente volta com um vídeo falando sobre tudo, né, que aconteceu aí nessas entrevistas, as novidades do Vasco da Gama. É sim uma situação muito preocupante, é sim uma situação muito delicada, né, do Vasco, acredito sim que é um dos piores momentos, se não o pior da história do Vasco da Gama. Todo torcedor vascaíno, nos rebaixamentos que o Vasco já teve em 2008, em 2013, em 2015, nunca imaginou que o Vasco chegaria ali na primeira quarto, né, na primeira parte ali da Série B do Campeonato Brasileiro, com chances de não subir a Série A. Então, é preocupante sim, é delicado sim, e se a diretoria não tratar de trazer um novo treinador e trazer novos reforços, o Vasco permanecerá na Série B do Campeonato Brasileiro, e essa é a grande preocupação. Amigos, se o Vasco ficar na Série B, aí sim o futuro do nosso clube fica cada vez mais complicado, e muito mais complicado do que já está atualmente. Vamos aguardar, vamos esperar que alguma definição possa ser feita, esperar que alguma mudança possa ser feita dentro do Gigante da Colina, porque é isso que o torcedor espera. O torcedor vascaíno merece voltar a ser feliz, porque infelizmente, perdendo para Goiás, perdendo para Avaí, perdendo para Operário, não está sendo. São 7 jogos na Série B do Campeonato Brasileiro, 4 derrotas e 3 vitórias. Se você que é torcedor acha que isso está normal, alguma coisa está errada. O Vasco é muito grande para estar passando por essa situação dentro da 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Mas esse foi o vídeo, rapaziada. Se você curtiu, agora sim, deixe seu like e deixe principalmente seu comentário. Se inscreva também, ative o sininho de notificação para que amanhã às 11 horas você retorne aqui para dar uma olhada no nosso conteúdo. Tranquilo? Grande abraço a todos. Vamos que vamos, né? É claro, sem animação nenhuma, mais uma derrota do Vasco. O torcedor vascaíno, infelizmente, se acostumando a ver mais derrotas do que vitórias. Grande abraço a todos, vamos que vamos. E é claro, saudações vascaínas.